moda em função da questão do coronavírus. Ele também é a mucosa do nariz é um fluxo ciliado, então ele tem, na verdade, células, né, inflamatórias e células que são importantes na imunologia e também que acabam atuando nessa questão de alergia. Outra função do nariz é que ele é importante para a resistência da via aérea como um todo, né? Na realidade, ele é importante ter uma certa resistência na via aérea, né, e tornar o fluxo aéreo de laminar para turbulento. Então, a gente não pode tirar essa função do nariz, essa é uma função fisiológica. Então, às vezes a pessoa pode pensar, então, já que rinite alérgica problema nos cornetos, vamos tirar os cornetos, né? Na verdade, a gente acaba tendo problemas, né, quando isso acontece, porque a gente precisa ter uma certa resistência na via aérea, e a região ali da válvula nasal é a região com a maior resistência da via aérea superior, da via aérea como um todo, e tem uma função fisiológica realmente em tornar o ar dessa forma, de laminar para turbulento. Se o ar entra totalmente laminar na fossa nasal até a via aérea inferior, na verdade, a pessoa tem uma sensação de obstrução nasal, então ele tem uma função nesse sentido. Também o ciclo nasal, né, uma função fisiológica do nariz, tem pessoas que sentem isso mais, outras menos, mas é fisiológico a gente ter constantemente vasodilatação de um lado e vasoconstrição do outro lado dos sinusoides, né, então se eventualmente um corneto vai estar mais inchado, o outro vai estar menos, e assim vai se alternando, isso aí tem pessoas que têm isso mais exacerbado e outras não. Então, o que é importante? Por que será que rinite alérgica, então, foi escolhido, né, vocês fizeram uma enquete, né, até eu não tinha uma aula completamente pronta em relação a isso, mas qual seria por que será que entrou na enquete como em primeiro lugar? Porque realmente é uma doença que tem impacto, né, que tem uma alta prevalência e um alto impacto na qualidade de vida. Então, tem estudos e questionários demonstrando que isso realmente ocorre, né? Existe também impacto na vida social, na qualidade do sono, pode gerar pior performance na escola e no trabalho, perdas econômicas diretas na verdade, mais indiretas do que diretas, por essa pior performance da escola e do trabalho, e tem uma ligação também com asma, além de outras doenças que a gente vai comentar em seguida. Então, é um problema de saúde global, presente em todos os países, grupos étnicos, condições socioeconômicas e faixa etárias. Mais de 500 milhões de pessoas no mundo têm essa afecção, e a prevalência tende, nos estudos, a se mostrar com crescimento. Então, tem algumas comorbidades que se associam à rinite alérgica, né? Doenças atópicas, distúrbios respiratórios do sono, otite média, rinocinusite são as mais citadas. Né? Em relação a doenças atópicas, o que é importante a gente comentar? Que mais da metade dos asmáticos tem rinite alérgica e 10 a 40% dos pacientes com rinite alérgica têm asma. Em criança, o risco de asma ele se relaciona com a severidade e a duração da rinite, e tratamento adequado de rinite alérgica acaba levando a menor hiperatividade brônquica e maior controle da asma. Então, é importante tratar a rinite, né, em pacientes asmáticos que possuem esse tipo de problema junto, que é super comum. O que é também importante, assim, porque que ele é tão, em relação aos impactos, né, é uma doença que é muito prevalente mesmo, tá? Tem nesses estudos aqui do ARIA, que é um artigo de 2000 na verdade o primeiro é de 2001 e depois teve várias outras revisões, né, demonstrou aqui em regiões na Europa, né, uma prevalência de uma variação de 1 a 40% na sazonal e 1 a 13% na perene, e sempre tem o autor até se questiona se não teria uma superestimação, porque não é, por questionários, às vezes a gente pode errar, às vezes até um pouco para mais. Depois, usando os critérios do ARIA, que a gente vai falar mais adiante, se viu uma prevalência de mais ou menos 25%, e variando de 17% a 28,5% na Bélgica. No Brasil também existem alguns estudos de prevalência, tá? O mais conhecido são esses relacionados ao International Study of Asthma
Allergies in Childhood, que foi o questionário que foi utilizado, né? Então, na verdade, é um estudo que é limitado a escolar e adolescente. O que eles consideraram, então? Uma prevalência de sintomas nasais nos últimos anos sem estar resfriado, que seria uma rinite atual de 26,6 entre crianças de 6 a 7 anos, que eles usaram esses escolares, e para adolescente eles utilizaram a faixa etária de 13 a 14 anos, que foi de 34,2%. Então, nesses casos, eles consideravam como uma rinite atual, interrogada, e rinite alérgica quando tinham critérios também para rinoconjuntivite. E a prevalência variou de 12,8% a 18% em escolares, né? Então, é uma prevalência bem alta mesmo. Bom, o conceito da rinite alérgica, então, qual é? Isso é bem importante a gente ficar com ele na cabeça. Então, é uma desordem sintomática, tem que ter sintoma do nariz, caracterizada por inflamação crônica da mucosa nasal, mediada por IgE, então, desencadeada pela exposição a alérgenos específicos, tá? Então, esse é o conceito da rinite alérgica. Sinais e sintomas, né? Pensando, então, que rinite é uma inflamação da mucosa nasal mediada por IgE, os sintomas principais são coriza, espirros, obstrução nasal e prurido nasal. Esses são os sintomas, assim, cardinais da rinite. E esses sintomas, eles ocorrem por 2 ou mais dias consecutivos, por mais de 1 hora na maioria dos dias. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, super bem. Tá, ótimo. Sim, super bem. Oi, Ingrid, tudo bem? Oi, vou Reconheci a aproveitar o voz. break aqui. Bem quando a gente tem reunião, né? Aconteceu um imprevisto aí, mas eu quero te saudar e quero te dizer que coisa boa tu estar com a gente, é um orgulho, né? Tu é uma pessoa tão bacana, é uma preceptora excelente no Hospital de Clínicas, e para nós é uma honra te ter com a gente hoje, Obrigada. Rafael. Muito obrigada Obrigada mesmo. Eu que agradeço aí pelo convite, estou super honrada e fiquei impressionada, assim, com a organização da liga de vocês, né? Muito bem organizada, a Isabelle super profissional, né? Então, eu fiquei muito honrada mesmo com o convite. Não, o grupo todo da Liga é excelente, né? E a Isabelle, no caso, e a Laura, que são as mais, assim, na presidência, né, da Liga, elas realmente se destacam. Muito legal. E puxam à frente de todo o grupo, que é muito bom o grupo. Parabéns para você. Bom, continuando então algumas coisas em relação, qualquer coisa se ficar ruim, o áudio que fica meio estranho porque a gente não enxerga ninguém na tela, né? Eu até abri tô te enxergando super bem. É que agora eu abri meu celular do ladinho aqui para conseguir te ver. Então, tá. Eu já sou perita aqui no tal do Google Meet por causa das reuniões lá do Clínicas. Então, você está fazendo a volta ao mundo, né? Sim. Convidados de todo mundo, então, imagina que oportunidade, né? Muito boa. É bem legal, é através dessa plataforma também, então, só que ela tem isso aí que a gente não consegue enxergar enquanto está apresentando, então às vezes parece que pode ser que caia e ninguém perceba, então qualquer coisa vocês me avisam. Não, a gente te avisa, pode deixar. Bom, então aqui falando um pouquinho mais, né, então sintomas que a gente vai ter que gravar, então na hora da anamnese sempre tem que perguntar, tem coriza, tem espirro, tem obstrução nasal, tem prurido nasal, né, que isso vai ser importante para nossa para nossa história, né, e para o nosso diagnóstico também. Mas outros sintomas também são importantes, né, como sintomas oculares, secreção pós-nasal com ou sem rinorreia anterior, secreção clara, na verdade, quando é uma secreção mais purulenta, a gente vai pensar que pode ter uma rinocinusite, às vezes bacteriana ou crônica associada, tosse, né, prurido no palato, garganta, e frequente aquela frequente tentativa de limpar a garganta, isso também é bem comum. A gente tem gente que tem uma mania de, eu nem sei fazer aquilo, mas uma mania de coçar o palato, né, engolindo, assim, isso é uma coisa bem típica de quem é alérgico. Outros sinais que são bem interessantes são esses sinais, essas linhas aqui chamadas linhas de Denny-Morgan, né, ou olheira do alérgico, né, que são essas linhazinhas. Os pacientes também muitas vezes fazem essa saudação do alérgico, que é essa coçada no nariz, que acaba levando a uma
há uma linha aqui no nariz, né, de tanto que a pessoa coça o nariz, tem uma linha marcada. Eu trabalho com rinoplastia, às vezes o paciente quer melhorar a rinite, melhorar essa linha e deixar o nariz mais bonito, mas a gente consegue deixar o nariz mais bonito e respirando melhor, mas melhorar a alergia às vezes a gente não consegue, e essa linha também às vezes é difícil, né, porque às vezes já tem uma marca na pele ali mesmo, não é uma coisa muito fácil. Então, assim, outra entidade que eu acho legal da gente comentar, né, quando pensa em sinais e sintomas de rinite alérgica, é o respirador oral. Né, o respirador oral, na verdade, antigamente chamava de facies adenoidiana, mas hoje em dia se chama de respirador oral, porque tem várias causas para a respiração oral, e uma delas é a rinite. Né, então, o paciente tem face alongada, protusão da arcada superior, retrusão da arcada inferior, lábios hipotônicos e entreabertos, isso porque ele vai estar respirando pela boca, enquanto o fisiológico é respirar pelo nariz, a língua não fica tocando lá no palato, e isso vai gerar essas alterações craniofaciais. Né? Às vezes vai ser por rinite, às vezes vai ser por outras etiologias, e se não tratado, essas alterações craniofaciais realmente às vezes ficam até a idade adulta, né, e tendo que usar aparelho, fazer uma abordagem às vezes, muitas vezes multidisciplinar. Então, nem tudo também é rinite, né, a gente tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais, né, que incluem rinocinusite, né, com ou sem pólipos, desvio septal e alterações da pirâmide nasal, né, que às vezes o paciente pode ter o nariz muito torto, né, isso gerar, e junto com o desvio septal, isso gerar obstrução nasal, mas isso aí geralmente o paciente não tem, se tiver o desvio septal sem rinite, sem alergia junto, ele não vai ter aqueles sintomas típicos de prurido, espirro, coceira. Hipertrofia de cornetos inferiores, várias vezes é relacionado com a rinite não tratada, mas às vezes mesmo a gente tratando direitinho, o corneto continua, e às vezes precisa de alguma abordagem cirúrgica. Hipertrofia de adenoide, hipertrofia de amígdala, né, que é um diagnóstico diferencial importante, às vezes não são diagnóstico diferencial, mas muitas vezes é uma doença que é associada, então a gente tem que se atentar a isso, né, tratou a rinite numa criança pequena que respira pela boca e não melhorou nada, a gente tem que pensar, muitas vezes, se não tem alguma coisa de hipertrofia de adenoide mesmo, tá, que isso é tudo um capítulo à parte, mas é uma coisa que a gente tem que se atentar também. Pólipo antrocoanal, atresia coanal, que às vezes é quando ali o fundo do nariz não tem comunicação, na rinofaringe tem, na verdade, fica com por uma malformação congênita, né, o paciente não tem, a criança, ou mesmo às vezes adulto, se for uma atresia unilateral, não vai ter comunicação do nariz com a boca, né, e consequentemente uma respiração bem inadequada. Granulomas, tumores, benignos ou malignos, às vezes o paciente, se ele tem, por exemplo, sintoma como dor, né, mais uma rinorreia que começou, e às vezes sangramento nasal, dor na face, o paciente mais idoso, a gente às vezes tem que se atentar até para diagnósticos como tumores mesmo. Corpo estranho, que é um diagnóstico diferencial bem mais para rinocinusite, né, mas também pode ser um diagnóstico diferencial para rinite, que é quando a criança, ou mesmo um adulto com alguma questão cognitiva, né, tem uma rinorreia fétida unilateral. Então, isso aí é diagnóstico diferencial para corpo estranho, a gente tem que sempre pensar nisso também. Às vezes o paciente está tratando lá com spray, com soro há um tempo, então deve ser uma rinite, deve ser uma sinusite, mas quando os sintomas são unilaterais, a gente sempre tem que ficar um pouco mais atento nesses diagnósticos diferenciais. E às vezes até líquor, né, fístula licórica, rinorreia. Também pode Rafaela, Oi? Rafaela, sem querer te interromper, mas a gente teve agora, no mês passado, ainda um granulomatose de Wegener,
Uhum. Também era tratado um tempão, né? Existem granulomas piogênicos, várias coisas, e também, né, que veio no andar, o pessoal pediu avaliação, né, que tinha uns sintomas bem de rinocinusite, e causou também uma rinocinusite secundária, né. Uhum. Pergunta, só para não ficar muito para depois, não sei se prefere todas depois, Não, se a pode ser. hipertrofia de cornetos, os alunos perguntaram se isso é consequência ou se isso predispõe à rinite. Geralmente é consequência, tá? Na maioria das vezes é consequência mesmo, é um sinal do exame físico. Ele não, a princípio, não predispõe, mas tem pacientes que nem tem que podem ter uma hipertrofia e não ter tanto sintoma alérgico mesmo, né? E daí tu trata a alergia e não melhora tanto, e às vezes a gente tem que fazer alguma abordagem cirúrgica, mas a maioria das vezes é consequência. Bom, vou continuar aqui. Tranquilo. Então, para a gente fazer o diagnóstico diferencial, como sempre em medicina, né, nós temos que fazer a anamnese, uma anamnese bem feita, a gente tem que fazer quase às vezes um trabalho como detetive, quando está vendo um paciente alérgico. Tem que se atentar bem à idade, se é fixo ou intermitente. Uma questão que é bem importante, se é unilateral ou bilateral, como eu falei, a princípio, sintomas unilaterais eles não nos fazem pensar tanto em rinite, a gente tem que encaminhar para o especialista para os diagnósticos diferenciais, né? Outra coisa que é interessante a gente ver o sintoma principal, porque tem sintomas que tem pacientes que têm o sintoma bem mais de congestão, de obstrução, e tem outros que têm um sintoma bem mais de espirro, coceira, né? Isso às vezes muda um pouquinho o tratamento. De quanto tempo para cá, né? Se o paciente foi alérgico a vida toda, ou se ele desenvolveu mais tarde, também é importante. Se é uma doença mais sazonal, outros fatores desencadeantes também, o que leva o paciente a ter sintomas. Uma pergunta que a gente tem que fazer parte da anamnese é se usa ou não descongestionantes, que isso aí é uma coisa que é super comum mesmo. Medicações prévias também, às vezes o paciente chega a nós e já tratou com outros médicos, já tratou várias vezes, e daí vai prescrever uma medicação, ele vai dizer, isso aqui eu já usei e não funcionou. Então, é importante também a gente perguntar o que já foi usado, né, para a gente tentar ser mais assertivo. História familiar também é importante, como comorbidades, como eu falei, tem uma alta associação com doenças atópicas, por exemplo. Então, na ectoscopia a gente já consegue ter ideia, né, então o paciente aqui com sinais né, da saudação alérgica, com a olheira, com aquela marquinha, mas a gente também tem que se atentar a pensar em outras coisas, né, que é uma criança que, além da rinite, tinha hipertrofia de amígdala e de adenoide, roncando, tinha apneia, né, respirador oral, então a gente tem que também pensar que existem outros diagnósticos diferenciais, né, ou às vezes, assim, o paciente tem uma obstrução unilateral, com a luzinha do celular, ou às vezes só levantando a ponta do nariz, a gente já consegue ver que pode até ser que ele tenha rinite junto, mas que tem uma alteração importante aqui da pirâmide do septo também tem. Então, não custa e é muito importante, na realidade, mesmo quem não é especialista, quem não é otorrino, fazer um exame físico básico, né? Uroscopia e uma rinoscopia anterior, às vezes, se não tem um espéculo nasal, pelo menos levantando a ponta do nariz, tá? E aqui, por exemplo, aqui é um desvio bem na área da válvula, que eu comentei ali, que é bem na área onde tem maior resistência. Então, às vezes, desvios aqui nessa região, que são os mais fáceis, na verdade, da gente enxergar, que a gente consegue enxergar com uma luz, né, uma luz de celular, que seja, eles são os que vão gerar mais sintomas. Então, muitas vezes não precisa lá ter o seu otorrino, olhar com ótica, para a gente conseguir fazer um diagnóstico desses. Então, aqui, claro, a gente tem uma avaliação mais adequada com a rinoscopia anterior com os espéculos e com aquelas óticas, né, que nem sempre, a gente não precisa fazer de rotina em todos os casos, mas quando a gente quer fazer algum diagnóstico diferencial, e especialmente quando cai para o especialista, a gente acaba muitas vezes tendo essa opção, né, então o corneto inferior, aqui o septo, lá o corneto médio, e aqui o corneto inferior hipertrófico e pálido. E aqui são os recursos, assim, com ótica que a gente tem. Classificação das rinites.
Bom, então a gente vai classificar as rinites. A rinite alérgica é a forma mais comum da rinite não infecciosa. A rinite, na verdade, mais comum de todas é a infecciosa viral ali, que é, na realidade, o resfriado. Né? Então, eles são... Tá com um pouquinho de eco, não sei o que pode ser. Tem um pouco, mas tá bem, viu, Rafa? Tá, tranquilo. Não te preocupa. Tá. Eu não sei se é o microfone, se algum microfone outro tá ligado, que às vezes dá um pouquinho de eco. É que às vezes quando o celular tá perto, Uhum, tá, tranquilo. às vezes É dá que isso aí. antes eu não tava ouvindo, agora eu tô ouvindo um equinho. Aham. Então, assim, a rinite, na verdade, alérgica é a forma mais comum da rinite não infecciosa, mas várias condições não alérgicas, elas podem causar sintomas similares. Então, tem na verdade, várias classificações, né? Entre elas, classificação, então, como rinite alérgica, infecciosa, hormonal. A vasomotor, hoje em dia, a gente não usa mais esse termo, porque essas classificações, assim, do área, eles acham que não deve ser utilizado porque sintomas vasomotores podem ser causados também por rinite alérgicas ou não alérgicas, né? Rinite ocupacional e rinite medicamentosa. Então, em relação àquele termo da rinite vasomotora, na verdade, se substituiu pelo termo de rinite idiopática ou de origem desconhecida, né? E provavelmente está relacionado com uma hiperresposta da via aérea superior a gatilhos como mudança de temperatura e umidade, exposição a tabaco e cheiro forte. Então, ele não é IgE mediada, por isso que a gente não pode chamar de rinite alérgica. Não se sabe bem o mecanismo, mas provavelmente está relacionado com uma inflamação nasal, por uma hiperreatividade parasimpática ou uma hiporreatividade simpática, né? Então, é uma alteração no sistema nervoso autônomo, ou por uma hiperreatividade glandular. Alguns gatilhos, na verdade, não alérgicos, eles podem mimetizar a rinite alérgica, né? Então, medicações como aspirina, anti-inflamatórios, agentes químicos, mesmo tabaco, alimentos, fatores emocionais, eles podem mimetizar a rinite alérgica. E uma coisa que é bem legal de falar é que hoje em dia tem uma impressão, assim, de que na prática que a gente vê muita rinite mista, né? Na verdade, a gente vê muitas vezes pacientes que têm uma rinite alérgica, que têm um diagnóstico de Daytim, que acompanham no nosso consultório, mas que se queixam de exacerbação dos sintomas, não pelos mecanismos e não pelos gatilhos alérgicos em si, mas às vezes só por uma mudança rápida de temperatura, ou por exposição a tabaco, essas coisas, eles podem também ser um gatilho, mesmo não sendo um gatilho alérgico propriamente dito, não faz a reação IgE mediada, mas o paciente fica naquelas, assim, ele já tem uma inflamação crônica persistente, e daí na hora que tem um estímulo, né, que pode alterar o sistema nervoso autônomo, como uma mudança brusca de temperatura, o paciente tem sintomas. Então, na prática, a rinite alérgica, ela não é só alérgica, ela pode também ser desencadeada por fatores não alérgicos, como mudança de temperatura, como exposição a odores muito fortes, esse tipo de coisa. Outros subtipos que eu acho que é importante a gente ressaltar, que são um mecanismo também não é alérgico e que são bastante prevalentes no consultório, é a rinite do idoso, né, aumentou a expectativa de vida, então cada vez mais a gente pega pacientes idosos. É aquele velhinho assim que tá sempre com um lencinho, que é bem típico, e com uma rinorreia hialina, então eles andam com um lencinho ali. Então, geralmente o paciente ele começou a ter sintomas mais na terceira idade mesmo, e junto eles não têm obstrução nasal ou outros sintomas nasais, né? Então, isso aí provavelmente tem relação com alguma desregulação do sistema nervoso autônomo mesmo. A rinite gustativa também é uma coisa que vale a pena a gente falar, né? Então, alimentos muito quentes ou apimentados, eles podem induzir rinorreia, porque eles têm, às vezes apimentado tem capseína, isso faz um estímulo às fibras sensoriais, então o estímulo ele não é alérgico, né? Às vezes os pacientes dizem, eu sou alérgico à pimenta, não quer dizer que seja alérgico, porque daí o meu nariz fica escorrendo, fica trancado. Então, muitas vezes é por um efeito mesmo reflexo, né? E bebidas alcoólicas também podem induzir, às vezes, sintomas, por mecanismos não alérgicos que ainda não são conhecidos, né? Também é uma coisa que é comum,
tanto na rinite quanto na rinocinusite. Na rinocinusite até tá melhor documentado. Às vezes o paciente bebe vinho e tem bastante sintoma nasal. Bom, agora falando em relação à classificação da rinite alérgica, tá? Bom, é realmente uma reação IgE mediada, então vamos classificar. Tem uma classificação, essa na verdade parece meio teórica, mas ela é bem prática, eu vou mostrar ali depois um jeito que a gente pode fazer para pensar de uma forma mais prática. Então, a gente classifica, na verdade, a rinite intermitente e persistente nos guidelines mais atuais. Antigamente se falava muito em perene e sazonal. Sazonal nem sempre a intermitente, ela é relacionada com a sazonalidade, né, com a época do ano. Então, eles mudaram para esse termo. Então, intermitente é quando é menos 4 dias por semana, ou menos de 4 semanas consecutivas, e persistente mais de 4 dias por semana e ou 4 semanas consecutivas. E outra classificação que é importante é ver pela severidade dos sintomas. Então, tudo vai ser moderado ou severo que alterar a qualidade de vida. Então, se altera o sono, tem alterações em atividades diárias em função da rinite, em esporte, em lazer, alteração que chega a prejudicar o trabalho e a escola, ou sintomas perturbam o paciente, né, perturbam a vida dele, a qualidade de vida, a gente vai considerar moderado a severo. Os que, se não tem nada disso, daí a gente pode considerar como uma rinite leve. Às vezes, em pesquisa, se tenta fazer medidas mais objetivas, ou às vezes até mesmo na prática, para a gente conseguir fazer um escalonamento, assim, se vai ter que associar mais medicação, vai ter que diminuir, né? Então, a gente pode fazer scores de sintomas, que existem vários, né, de pesquisa. Uma coisa que na prática a gente pode utilizar são as escalas análogo-visuais, né, que a gente faz com uma régua e pede para o paciente marcar de 0 a 10 ali o quanto que incomoda. A rinometria, medidas de obstrução, né, com peak flow, rinometria é interessante mais para pesquisa também, porque na prática a gente vê que muitas vezes não existe uma correlação, tem gente que tem uma rinometria acústica ruim e não tem tantos sintomas, né, então vai ser utilizado mais para pesquisa clínica. Citologia e biópsia nasal também, mais em ambiente de pesquisa, e teste de provocação nasal também. Medidas de olfato, se o paciente tem alguma queixa de anosmia ou de hiposmia, que às vezes pode estar relacionado com uma rinite mais crônica, é mais raro, mas a gente pode também fazer algumas medidas, existem algumas coisas no mercado. Bom, então muitas vezes o paciente a gente diz, tu tem rinite, e ele vai perguntar, mas por que eu tenho rinite? Então isso a gente tem que ter algumas noções em relação aos fatores de risco, né? Então, é uma doença, na verdade, multifatorial, por interação genética e ambiental, né? O que seria o mais importante? Os alérgenos, aeroalérgenos, na verdade, são os principais causadores desse estímulo IgE mediato, né? Depois a gente vai comentar cada um. Alérgenos de comida mesmo, eles raramente causam sintomas nasais isolados. Muitas vezes uma reação anafilática também pode obstruir o nariz, né? Mas geralmente eles não são causadores, assim, dessa reação IgE mediada crônica, assim, da rinite, que é uma doença crônica. E genética também, porque doenças alérgicas como asma ou rinite, eles têm um forte agrupamento familiar e intra-individual, então, na verdade, a gente vê que tem um caráter genético bem importante. Importante na história clínica a gente ter essa pergunta também. Bom, em relação aos aeroalérgenos, então, os aeroalérgenos indoor, né, de dentro de casa, os mais comuns são os ácaros, pelos de animais, insetos e mofo, né, e a prevalência de sensibilização por IgE a esses alérgenos, ele se relaciona também, realmente, à frequência também de asma e a sua severidade, né. Uma coisa que se fala bastante é que aumentou a prevalência dessas doenças alérgicas, né? Por quê? Porque uma das teorias é que o estilo de vida moderno, ele pode contribuir para esse aumento de doenças atópicas, porque a gente fica mais exposto, né, não tendo uma vida muito dentro de casa e bem menos, né, num ambiente aberto, né, isso pode propiciar que a gente fica bem mais exposto claro, junto com uma genética compatível,
a essa questão de ácaro, pelo de animais, insetos, né, e mofo. Em relação, também existem condições climáticas e regionais que atuam no alérgeno, então a gente tem que saber mais ou menos que tipo de alérgico, que tipo de alérgenos que tem no nosso ambiente. Então, em relação um pouquinho aos alérgenos de casa, né, os ácaros, a poeira doméstica, eles são os principais, né, alérgenos da poeira doméstica mesmo. Os principais espécies, os dermatofagoides, né, Pteronices e Farinae. Blômia também é bem comum na prática clínica. E, na verdade, por que eles são tão comuns, né? É porque eles se alimentam, esses ácaros, eles se alimentam de restos de epitélio humano, né? Isso aí é abundante em colchão, travesseiro, carpete, bicho de pelúcia. Então, como a alimentação deles é realmente resto de epitélio nosso, eles adoram morar dentro da nossa casa. E eles, na verdade, crescem mais quando em condições de umidade maior de 80%. Outros alérgenos importantes, né, são cães e gatos, né, na verdade, nos últimos 30 anos aumentou a quantidade de animais domésticos, né, eles viviam muito mais na rua, e hoje em dia eles moram muito em apartamento. E pelos e secreções, como saliva, urina, próprias secreções das glândulas sebáceas, elas têm um potencial alergênico alto, principalmente para asma e rinite, menos para urticária e angioedema. E muitas vezes os alérgicos a cães e gatos, eles podem ter uma reatividade cruzada também a outros animais. Também insetos como barata, que às vezes pode ter, a gente pode ter em casa infestação, né, eles são bem comuns e podem dar uma reação também cruzada com os ácaros. E mofo, né, mofo também é uma coisa que que é bastante alergênico. E dos alérgenos né, não domésticos, né, de outdoor, os principais, eles estão relacionados a pólen e também muitas vezes a alguns ácaros da rua mesmo. Então, assim, é muito bonito aqui a primavera, né, todo mundo adora, mas tem gente que a primavera quer dizer um terror, assim, que a pessoa tem muito sintoma alérgico, e várias vezes, os pacientes que são alérgicos a pólen, eles têm muito sintoma ocular junto. Então, isso é importante a gente atentar. Bom, falando um pouquinho de medicina baseada em evidências, né, que agora está bastante na moda, né, leigo, o pessoal leigo ouve bastante esse termo e tudo mais em função da pandemia. A gente sabe que existem alguns guidelines, né, que tentaram fazer revisões com meta-análise e ensaios clínicos randomizados, e esse é um bem legal da Academia Americana, 2015, que tenta fazer tudo mais ou menos baseado em evidência. Então, uma das recomendações, grau A, é que o médico ele deve fazer o diagnóstico clínico da rinite alérgica, tá? Através dos sintomas. Então, o diagnóstico é basicamente clínico, assim, na prática, tá? Então, na realidade, o que a gente faz? A gente tem que ver sintomas, então, um paciente que tem coriza, espirro, congestão nasal, prurido nasal, desencadeado por alguma exposição, né? Eu me exponho a casa fechada da praia, eu me exponho, ou na primavera eu fico muito ruim. Combinado a uma história pessoal ou familiar de atopia e um exame físico compatível, a gente pode fazer um diagnóstico, a princípio, clínico da rinite alérgica, tá? Então, isso é uma recomendação desse guideline. A outra recomendação é que o clínico, ele deve solicitar e interpretar os testes específicos para alergia, em alguns casos, principalmente quando o paciente não tem resposta ao tratamento empírico, quando se existe alguma dúvida diagnóstica, ou quando o conhecimento da causa específica do alérgeno é necessário para terapia-alvo, por exemplo, uma imunoterapia, tá? Então, claro que quando cai, às vezes, em quem é especialista, né, mais nessa área de nariz, de rinologia, a gente, muitas vezes, acaba lançando mão desses testes, que eles ajudam, né, e
porque muitas vezes o paciente realmente não teve uma resposta a outros tratamentos, então a gente consegue ter um diagnóstico um pouco mais na mosca, assim, no alvo. Então, o que são esses testes alérgicos? Na verdade, os mais utilizados são os testes cutâneos e existe também o teste sanguíneo, tá? Os cutâneos, eles são, na verdade, se coloca no braço aqui do paciente vários os alérgenos mais comuns, especialmente baseado na história, a gente pode testar algumas coisas, mas eles acabam colocando o que é mais comum, né? São aqueles que eu citei já anteriormente. E se faz uma pequena punçãozinha, uma pequena buraquinho ali com quase indolor, para se tentar, para ver que quando entra na pele. Na verdade, tem que ter também o controle negativo e o controle positivo. O controle negativo não se coloca nenhuma gota de nenhum alérgeno, só para ver se o paciente não tem nenhum dermatografismo. E o controle positivo é com histamina, né? Que daí com aquele a gente se coloca em um desses pontinhos de histamina mesmo, que todo mundo vai ter, é para ter uma reação, exceto quem tem alguma deficiência mais rara, para conseguir se ver através desse controle positivo a reação de cada um. Tá? E daí é feito na hora mesmo. Ele é um pouco mais barato do que o exame sanguíneo, mas ele tem uma possibilidade de ter reação anafilática, que é bem raro, tá? Mas às vezes para paciente que é mais polímico, enfim, esses são os mais de risco. E os exames sanguíneos, na verdade, são testes IgE específicos, né, por métodos fluorimétricos, não tem risco de anafilaxia, né, não afeta com medicação dos pacientes, diferente do teste alérgico, que daí a gente tem que estar sem utilizar antihistamínico por um tempo, geralmente se recomenda ali pelo menos mais de uma semana. Pode ser usado para pacientes que têm alguma condição de pele mesmo, né, algum eczema grave, por exemplo, que alteraria e seria mais difícil a leitura do teste cutâneo. Pacientes também que utilizam alguma medicação tipo beta-bloqueador. Ele é um pouco mais caro, o laboratório tem que ser confiável, né, então também o que o laboratório testa tem que ser prevalente, né, ele tem que ter esses substratos, eles têm que serem bem regulamentados, né, e daí vai vir um nível de acordo com cada enfim, alérgeno que a gente pede. Não vale a pena, só que a gente tem que pedir para cada alérgeno que tu pensa, tu se pede um tipo de um exame específico, tá? A gente acaba utilizando, eu acabo utilizando esse teste bastante até na prática, quando o paciente, né, já vem com uma baixa resposta, eu acho que ajuda a gente a clarear um pouquinho as ideias. Só que esse diagnóstico, ele é baseado também em história clínica e o teste, não é para fazer o diagnóstico assim, vamos fazer teste em todo mundo ali, pegar uma escola e fazer em todo mundo, não, como a gente comentou no início, tem que ser, para ser rinite alérgica tem que ter questões clínicas, né, tem que ter queixas clínicas, só o teste positivo não quer dizer muita coisa, não quer dizer que tu é alérgico. Uma outra questão no diagnóstico ali desse guideline, eles fazem uma recomendação contra a fazer exame de imagem de rotina, tá? Então, como rotina não se deve fazer tomografia, raio-x, seios da face, muito menos, um paciente que tem a clínica compatível com rinite alérgica, tá? Então, ele é útil mais quando se pensa em diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, se tem uma queixa unilateral, ou se o paciente tem dor, né, tem epistaxe, e é um paciente, às vezes, do sexo masculino, adolescente, com epistaxe, tu tá pensando lá, e junto com alguns sintomas de obstrução nasal, tá pensando lá num tumor nodifibromo, por exemplo, daí sim, mas isso aí geralmente fica mais restrito ao especialista, então, o clínico geral, muitas vezes, que vai fazer, que vai pegar esses pacientes iniciais com sintoma de rinite, a gente não se recomenda fazer tomografia de rotina, tá? Melhor é encaminhar, daí às vezes se pensa em outros diagnósticos, encaminhar para o especialista e daí ele mesmo faz. Bom, agora eu vou tentar falar um pouquinho sobre o tratamento. A gente já foi bastante coisa, mas eu vou tentar resumir ao máximo aqui, mas é importante, né, que
todo mundo vai acabar tratando, ou mesmo na família, sempre tem alguém com rinite, então, e tem muita gente que tem a própria pessoa, então é bom a gente saber os tratamentos. Esse slide aqui é bem antigo, mas ele ajuda a guiar um pouco os tratamentos, né, que a gente tem, porque ele vai dividir ali em leve e intermitente, a gente vai pensar mais nessas opções, tá? Em anti-histamínicos, anticongestionantes, evitar alérgenos e irritantes. E nos quadros mais persistentes ou moderado grave, a nossa primeira escolha acaba sempre sendo os corticoides intranasais, que são os mais eficazes para, como assim, globalmente falando. Então, aqui é uma lista grande, que eu vou tentar esmiuçar aqui resumidamente. Os antihistamínicos orais, na verdade, eles têm uma ação por antagonismo inverso, receptor H1, né, da histamina. Então, eles acabam, eles são os receptores ali mais comuns na mucosa nasal. E a gente vai sempre optar por os antihistamínicos orais de segunda geração, tá? Elastina, cetirizina, desloratadina, ebastina, fexofenadina, levotirizina, loratadina, rupatadina. Por quê? Porque, apesar de tanto os antistamínicos de primeira quanto de segunda geração serem eficazes, os da segunda geração, eles têm um perfil de efeito colateral bem menor, né? E efeitos anticolinérgicos também bem menos que os de primeira geração, que são eficazes, mas eles têm uma facilidade de penetração na barreira hematocefálica, onde tem receptores H1, né, no sistema nervoso central, e geram muita sedação. Além disso, eles não são tão modernos e têm uma seletividade pior, assim, pelo receptor da histamina, e acaba afetando também outros receptores, né, como receptores muscarínicos, e daí muitas vezes pode gerar boca seca, retenção urinária, midríase, constipação. Então, a gente acaba também evitando muitas vezes em paciente mais idoso. Na verdade, esse de primeira geração é para a gente evitar ao máximo por esse efeito mais sedativo. Porque a gente troca uma rinite por paciente que está sempre sonolento. Então, não é legal, ainda mais que a gente tem esses de segunda geração, tá? Então, na verdade, nos guidelines, eles dizem para utilizar só os histamínicos de segunda geração, né, para esse menor perfil de efeitos colaterais. Eles têm uma alta eficácia, né, nos sintomas mediados por histamina, né, então eles são muito eficazes para espirro, para prurido, para rinorreia e mesmo para sintomas oculares, mas eles são menos eficazes na obstrução nasal, então às vezes a gente tem que associar com algum descongestionante. Então aqui falando um pouquinho da tal da medicina baseada em evidências, né, eles realmente são eficazes, né, tem estudos clínicos mostrando nível de evidência A, né, bastante estudo randomizado mostrando que eles têm uma eficácia boa para melhorar esses sintomas de espirro, prurido, rinorreia, sintomas oculares. Eles são seguros a longo prazo e eles têm uma coisa legal que eles têm um efeito de ação rápida, de menos de 1 hora. Isso é ótimo porque o paciente sai da crise às vezes bem rápido. Então aqui essa tabelinha aqui tem os nomes comerciais, né? Então, cetirizina, levotirizina, fexofenadina, loratadina e desloratadina, são os que a gente acaba utilizando mais, tá? E tem liberação a partir dos 6 meses, a cetirizina, levotirizina, a fexofenadina a partir dos 2 anos, para rinite, mas para urticária já é a partir dos 6 meses, então muitas vezes dá para utilizar, só porque não tem estudos, assim, demonstrando focado só na rinite, né, de criança. Loratadina 2 anos e desloratadina 6 meses. Só que assim, se fala bastante, né, que realmente ele não dá efeito, que eles têm um perfil de efeito colateral bem menor, mas também não é nulo, tá? Isso é importante, porque às vezes o paciente diz, não, mas se eu tomar um remédio, um antialérgico, mesmo esses mais modernos, eu fico com sono, tá? Então, tem realmente algumas medicações, eles têm um pouco de efeito sedativo, mas é bem baixa essa incidência, né? Diferente dos de primeira geração, que vai ser super alta. Então, a gente, às vezes, o paciente diz, não, eu não posso tomar esse que contém fexofenadina, é mais raro, é bem menos prevalente ter sedação. Às vezes o paciente toma loratadina, que é o que tem no posto,
e pode ter um pouco mais de prevalência de sedação, e daí tu troca por uma fexofenadina, e o paciente não tem esse sintoma, tá? Ele é bem menos comum que de primeira geração, mas ele não é ausente. Isso é importante a gente destacar. Antistamínicos tópicos, também existe no mercado a Azelastina aqui no Brasil. Existe também a olopadina, que daí é para ocular, né, com solução ocular. Então, eles têm eficácia nos sintomas de espirro, prurido e rinorreia, eficácia em sintomas oculares, né, nessa aplicação intraocular. Eles são menos eficazes que os corticoides intranasais, tá? Mas eles têm um efeito de ação rápido e de efeito colateral. Tem alguns pacientes que não conseguem usar pelo um gosto amargo em alguns pacientes. Bom, agora o nosso carro-chefe, assim, no tratamento da rinite alérgica, que são os corticoides intranasais. Na verdade, é a classe de fármaco mais eficaz no tratamento das rinites. Melhora todos os sintomas, inclusive obstrução nasal e sintomas oculares. Então, ele acaba sendo a primeira linha no tratamento da rinite com obstrução nasal e com sintomas frequentes, tá? Só que é importante a gente fazer aquela diferenciação de intermitente leve, por exemplo, porque daí se o paciente tem sintomas leves, né, e sintomas bem intermitentes, bem ocasionais, às vezes a gente não, nesses casos a gente não precisa lançar a mão dos corticoides intranasais, mas todo o resto, sim, ele vai ser a primeira escolha. Isso porque os estudos clínicos, né, tem nível de evidência A, que ele é muito eficaz. Quando ele compara com outros, se vê que ele tem uma eficácia maior, né, do que outras medicações tópicas. Por quê? Porque altas concentrações são alcançadas naqueles receptores com pouco efeito adverso. E eles podem, os mais modernos, eles podem ser utilizados a longo prazo sem ter atrofia de mucosa e sem não ter alteração, uma absorção sistêmica importante, ele não chega a gerar tanto sintoma. O início de ação, só que ele tem uma desvantagem, tá? Que o início de ação é mais lento, é depois de 7 a 8 horas que se utiliza, tá? Que ele vai ter esse início de ação, assim, principalmente no início do tratamento. Alguns pacientes pode ser um pouco mais rápido, em 2 horas. Isso é diferente dos antistamínicos, tá? Então, os corticosteroides intranasais, eles vão ter um efeito máximo em até 2 semanas. Na verdade, o pico de ação dele vai ser depois de 2 semanas. Então, por isso que eu digo, se o paciente só tem uns sintomas leves, intermitentes, às vezes é preferível tu lançar a mão de um antistamínico e não num corticoide intranasal puro, porque vai levar horas para fazer efeito, e às vezes até semanas. E o paciente, tá, não tô muito melhor, e daí não usasse ele também, e daí de repente para de usar, e não é tanto pelo efeito da medicação, e mais pelo efeito do paciente já tá melhor, porque ele tem sintomas muito intermitentes, né, duram poucas horas, mais raros. Mais assim, né, dá uma vez, depois de um mês da outra vez. Então, nesses casos, às vezes, nesse caso, ele não é o de primeira escolha. Agora, em todos os outros tipos de rinite, sim. Então, os que a gente tem no mercado brasileiro, né, os mais comuns, a beclometasona, que esse aqui é o mais antigo, a absorção sistêmica in vitro dele, na verdade, a absorção in vitro dele é a mais alta de todas, a gente acaba quase não utilizando mais. Os que a gente utiliza mais é a budesonida, fluticasona, mometasona, ciclozenida. O que a gente vê? Na verdade, com a absorção sistêmica menor de todos é a mometasona e a fluticasona. Então, esses são liberados, tem estudos mostrando que a partir dos 2 anos já pode ser utilizado, tá? Então, na verdade, por quê? Porque eles realmente têm absorção sistêmica menor de todos. Não existe uma diferença em vivo muito importante, mas in vitro, sim. Corticoides sistêmicos, entre esses sintomas muito intensos, eventualmente por um curto espaço de tempo, a gente pode lançar mão, mas sempre evitar aqueles parenterais, aqueles de depósito, que se dá uma injeção ali no músculo, porque ele fica, na verdade, depositado às vezes por 1 mês, e o paciente é hipertenso, e daí tu não consegue controlar a hipertensão, ou diabético, e ele realmente gera sintomas, e a gente não, às vezes efeitos colaterais que a gente não tem como tirar, diferente de um Vioral, que às vezes a gente para de usar e melhora os sintomas. Bom, um pouquinho então agora sobre as drogas intranasais, na verdade, esses remédios intranasais que eu já comentei, o corticoide e o antistamínico, eles têm umas vantagens em relação, na verdade, aos
via oral, porque eles vão atingir alta concentração diretamente no órgão-alvo, no caso do nariz, diminuindo os efeitos colaterais. Tem algumas drogas, como a gente comentou, que vai ter reações sistêmicas, como os corticoides, se aplicado via oral e por longos períodos de tempo, principalmente. Tem algumas drogas, como as cromonas, ali, que eu vou comentar daqui a pouquinho, que só pode ser usado via nasal, não tem uma absorção sistêmica boa. Mas existem algumas desvantagens, né? O principal efeito colateral, na verdade, dos corticoides tópicos nasais é crosta e sangramento. Então, é bem importante, na hora que se prescreve, explicar direitinho como usar, né? Que tu tem que mirar para o corneto, não deve se mirar para o meio do nariz, né? Ou para o septo, porque isso vai gerar crosta e, às vezes, até sangramento nasal. E se o paciente tem um desvio muito importante, então, ou seja, se o nariz está completamente bloqueado, essas medicações, elas não vão funcionar adequadamente, né? Por quê? Porque elas têm que atingir ali o corneto. Então, aqui, na verdade, não é um corneto, aqui é um septo, ó, completamente torto, bloqueado, e o outro lado, que é um pouquinho melhor, tem também esse desvio importante. Então, coitado do corticoide, mal e mal vai entrar aqui. Então, nesses casos, a cirurgia, sim, vai melhorar a rinite, mas vai melhorar o obstrução nasal, pela questão do desvio, mas vai melhorar a rinite também, porque a medicação vai funcionar melhor, né? Então, a gente precisa... Rafa, Oi. Eu não quero te interromper, mas já, né? Essa semana passada, teve um filho de um colega, e eles dizendo, não, o spray não funciona, não sei o quê, um gurizinho super querido, assim, 4 aninhos, 5 aninhos, e mesmo tão jovem, ele tinha um desvio de cartilagem enorme, e realmente o spray não fazia efeito, não entrava naquele nariz. Porque isso a gente vê no adulto, depois que terminou mais o crescimento, aí que os desvios aparecem de fato, né? Sim. E não num pequenininho assim, né? E realmente não adiantava o spray, é bem Ele engraçado. tinha razão mesmo, né? Então, às vezes... Tinha razão. Eu dizia, não, você tem que aplicar para o lado, tem que fazer, bota bonitinho e limpa primeiro. Falei tudo isso, aí depois eu fui examinar, né? Quando eu fui examinar, não entra. Por isso que é importante, a gente tem que examinar o paciente. Todo mundo tem uma luzinha do celular ali, então a gente prescreveu a medicação, mesmo não sendo otorrino, tem que olhar, porque se está completamente obstruído, o remédio não vai funcionar. E é bem importante também essa recomendação, né, de aplicar mirando para a lateral, para mirar, por isso que eu mostrei ele no início, os primeiros slides, com anatomia, para a gente mirar no corneto, e não mirar no meio ali, porque às vezes também o paciente usa de uma forma inadequada, e às vezes, tanto para diminuindo a eficácia do tratamento, quanto gerando mais efeito adverso, né, como crosta e sangramento. Sangramento, né? Crosta até. É bem comum, assim, daí só do jeito do paciente mudar o jeito de aplicar, que é mirar mais para a lateral, né, colocar a entradinha do spray ali, mirar para a lateral do nariz de um lado e de outro, já vai ter mais efeito e não vai diminuir esse tipo de efeito colateral também. Eu brinco com eles, pensa que é um Y. Pensa que é um Y, vai para cada lado, não para o meio, para aplicar. Né? Com certeza. Mas tem outra coisa, quando a gente estuda um pouquinho mais, assim, na parte científica, né, é que eles têm as drogas intranasais, na verdade, quando fazem questionários de pacientes sobre adesão de medicação, eles tendem a aderir mais a remédios via oral, em geral, do que remédios tópicos, né? Então, se for perguntar, tu preferiria tomar um remédio via oral, comprimido, ou aplicar uma coisa topicamente, no nariz, no olho, onde for? Muita gente vai dizer que acharia mais fácil tomar um remédio via oral. Então, aí está o nosso papel também de explicar sobre as vantagens do tratamento tópico, né? Que vai atuar direto ali no órgão-alvo, sem causar tanto efeito colateral. Então, a gente tem que ter, às vezes, um papel meio educacional ali para explicar mesmo, que o paciente tende a achar que vai funcionar melhor um remédio via oral. Né? Soluções salinas, tá? A maioria daqueles consensos anteriores, eles não botavam, mesmo diária, mesmo aquele de 2015, eles não colocavam solução salina, que é uma coisa super óbvia que a gente usa um monte. Nesse consenso aqui internacional, na verdade, de alergia de 2018,
ele aparece já na primeira linha, né, de tratamento, porque ele tem eficácia como coadjuvante no tratamento inclusive da rinite alérgica, né, um método que é barato, que é prático, que é bem tolerado, e promove uma remoção. Na verdade, o que é o efeito dele? Ele vai fazer uma remoção ali dos mediadores inflamatórios presentes no muco nasal, eliminando o alérgeno presente na cavidade do nariz, diminuindo também o estímulo alérgico, né? Então, tem evidência grau A, né, que eles realmente são eficazes, mas como coadjuvantes. Na verdade, o que a gente sempre é bom orientar o paciente é lavar o nariz com soro, seja com spray, com seringa, né, daí tem um monte de discussão aí, mas desde que bem feitinho, ele vai ser eficaz, esperar um pouquinho e usar o seu spray. O spray de corticoide, no caso. Então, ele vai ser aplicado antes, porque também não adianta lavar o nariz, usar o spray, usar o corticoide tópico e depois lavar o nariz com soro. Daí tu vai tirar, além dos alérgenos, vai tirar a própria medicação, né? Então tem que ser antes. 1 ou 2 vezes por dia. Outra medicação que eu acho legal de ressaltar são os anticolinérgicos intranasais. Tem ensaios clínicos demonstrando que eles têm eficácia na rinorreia, tá? Eles não têm efeito no espirro, na obstrução. Então, ele vai ter um papel não tanto na rinite alérgica, ele vai ter um papel mais naquela rinite do idoso, por exemplo, tá? E ele é muito bom. Hoje em dia, no mercado brasileiro, não existe mais a formulação nasal do hipotrópio. Só existe a medicação, na verdade, para asma mesmo, né, inalatória ou em nebulização. Então, a gente tem que, às vezes, pedir para o paciente ou importar, né, trazer de fora, que tem no Uruguai, na Argentina. Quando o paciente tem muito dessas queixas, assim, o paciente não tem um mecanismo alérgico e tem muita rinorreia e hialina, aquele idoso, né, que vive com paninho, e essas medicações teriam um efeito bom. Tem poucos efeitos adversos, é dose dependente, é bom só não utilizar, assim, por longos períodos de tempo, porque às vezes deixa a mucosa um pouco mais atrófica, especialmente se tu utiliza, que é o jeito que dá para usar aqui, pegar o próprio atrovente de nebulização, quando tu faz ali as contas, ele mais ou menos dá a porcentagem ali, a concentração, na verdade, do spray, só que daí tu vai ter que utilizar em gotas, tá? E a embalagem dele não é muito boa, assim, é de gotas, ela é uma coisa para botar em nebulizador, então a gente tem que dizer para ele pegar a embalagem, colocar num conta-gotas e utilizar. Mas como é bom a gente ficar olhando o paciente mais ou menos de perto também, porque se utiliza ali umas 2 vezes ao dia, durante um mês, ver se tem resposta, se tiver uma resposta legal, pode utilizar mais alguns meses, mas vendo se não está fazendo nenhuma atrofia da mucosa. Agora sim, outra medicação tópica que é super comum são os congestionantes intranasais. Eles são muito eficazes, de fato, tá? São fármacos do grupo dos estimulantes adrenérgicos. A ação principal é a vasoconstrição, né, produzindo um alívio rápido do bloqueio nasal, da obstrução nasal, só que a gente tem que utilizar no máximo por 7 dias, porque existe um risco de rinite medicamentosa, né, quem não tem um familiar, um amigo, ou quem tem gente que mesmo viciado nessas medicações. Eu evitei de colocar nomes comerciais, mas essas, como é uma antipropaganda, eu acho que é importante botar, porque às vezes o paciente ou o familiar, enfim, ele usa, não, mas eu uso um soro no nariz e compro na farmácia, daí eu fico bem, e acabo usando todos os dias, e daí usa todos os dias, usa de noite, tem que acordar de noite para usar. Por quê? Porque, na verdade, ele não trata, muito pelo contrário, ele faz realmente uma rinite medicamentosa por efeito rebote. Na hora que coloca aquela gotinha, faz uma vasoconstrição, ótimo, maravilha, tira super bem, só que quando acaba o efeito da medicação, vai gerar uma obstrução e uma congestão nasal maior que estava antes de colocá-la. Então, dá para utilizar, às vezes, por períodos curtos, ela é eficaz, né? Tu coloca aí, o paciente está resfriado, ok. Mas para rinite não é uma coisa muito legal, porque como é uma doença crônica, se a gente ficar lançando mão desse tipo de tratamento, ele vai toda hora ficar utilizando, daqui a um pouco vai ficar nesse ciclo vicioso. Né? Além disso, pela absorção sistêmica dele não ser tão seletiva quanto dos corticoides tópicos, pode dar efeitos adversos, né, de hipertensão, cardiovasculares, né? Então a gente tem que evitar
sempre em idoso, né, por risco de hipertensão e retenção urinária, e em criança menor de 6 anos também, por essas questões, tá? Isso é importante a gente estar bem atento. E quem é viciado nessas gotas aí, a gente também é importante encaminhar para o otorrino, ou, enfim, fazer uma avaliação legal para buscar a causa, porque vários deles têm alguma alteração anatômica, tem desvio de septo, então a gente diz que não pode usar, que tem que parar, mas se não corrigir algumas questões, ou mesmo uma rinite não tratada, a gente não vai conseguir, o paciente não vai conseguir sair desse ciclo vicioso mesmo. Existem também, além desses tópicos, existem os orais, né? A pseudoefedrina é o que é mais utilizado no Brasil, tá? Só que ela deve ser utilizada com bastante cautela, porque ela tem uma ação psicotrópica mesmo. Tem muita gente que a gente prescreve e tem irritabilidade, tontura, cefaleia, tremor, insônia. Eu mesma, se eu uso qualquer um desses eu fico sem dormir a noite inteira. Eu fico melhor da obstrução nasal, mas fico com insônia. E tem gente que tem uma sensibilidade maior, então a gente tem que cuidar. E tem potenciais efeitos adversos, claro, cardiovasculares, né? Se os tópicos têm, os orais mais tem, com certeza. Então a gente evita também criança e idoso. E outra coisa que é importante também é a gente evitar, cuidar para atleta, né? Então, às vezes, aqui é uma tabelinha de um consenso brasileiro que mostra que aqueles antigripais, na verdade, é bem comum os congestionantes eles serem associados a antihistamínicos, né? Esses aqui são os antigripais mais comuns. E aqui na verdade, os antihistamínicos, né, daí de segunda geração associado à pseudoefedrina, né? Vários deles têm essa associação, por quê? Porque o descongestionante, ele vai ter o efeito descongestionante que o antihistamínico não tem, né? O antihistamínico, ele não costuma melhorar muito a obstrução nasal em si, né? Ele melhora aqueles outros sintomas, então nessa associação melhora, só que você tem que usar por um período curto mais para tirar a obstrução nasal mesmo. Né, então, ele é uma boa opção, né, quando o paciente tem muita obstrução, só que tem que ser usado realmente por pouco tempo. Antileucotrienos também é uma medicação são medicações que existem, né, no mercado brasileiro. Na verdade, é o montelukast, que é o que tem aqui, que age como antagonista dos receptores dos leucotrienos. Os leucotrienos, eles provocam realmente vasodilatação, exudação, secreção de muco, né? E eles são uma alternativa para paciente com asma e rinite concomitante, tá? Ou naqueles que têm uma dificuldade na adesão do tratamento tópico, tá? Ele não deve ser utilizado no tratamento de primeira linha, tá? Porque eles são menos, na verdade, por eficácia, porque eles são menos eficazes. Quando fazem estudo controlado, eles veem se vê que ele é menos eficaz do que os corticoides intranasais. Aí são mais caros também. Então, aqui na medicina baseada em evidência, né, eles têm eficácia controlada, mas eles, nesse guideline, eles dizem para não se oferecer como primeira opção, porque eles são mais caros e menos eficazes, na verdade. Mas que eles são uma opção para quando o paciente tem rinite e asma junto. Então, as reações, aqui eu coloquei né, as dosagens que tem aqui no Brasil, porque se alguém quiser fazer um print da tela e coisas, sempre é legal. E as reações adversas descritas, né, antes do lançamento, né, se dizia mais dor abdominal, cefaleia, sonolência e agitação. Elas não são muito comuns, elas são mais raras, mas tem relatos do pós-marketing ali, de eventos neuropsiquiátricos, né, que cada vez mais tem mais relatos, como agressividade, depressão, até idealização suicida. Então, a gente tem que ficar um pouco atento. Eu tenho uma amiga que é psiquiatra, que ela diz que é batata, os pacientes dela, quando são meio alérgicos, são asmáticos, começam a usar antileucotrieno, dão uma alterada. Mas não é uma coisa assim super comum, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Principalmente em crianças, porque a criança fica com uma alteração de comportamento importante e a gente, né, tem que realmente
ficar atento, porque não era uma coisa tão advogada lá quando foi lançado o antileucotrieno. Se dizia muito que era uma medicação com um perfil de efeitos adversos muito baixo. Então, frente a tantas opções, né, tem aqui no guideline do Conselho Brasileiro tem esse fluxograma que deixa a gente, às vezes, até meio tonto, né, meio nervoso olhando. Mas a gente consegue, às vezes, fazer de um jeito um pouco mais prático, tá? A gente tem um ambulatório de nariz lá no Hospital de Clínicas, que a gente faz pesquisa e também atua bastante em assistência, né, nos pacientes que vão ser submetidos a rinoceptoplastia, na verdade, né, a cirurgia estética do nariz com cirurgia funcional junto, né, a Michelle Lavins, que é a mentora, né, desse projeto, desse ambulatório. Eu sou a médica contratada que atuo junto, a gente tem estagiária, tem fellow, tem os residentes que ajudam, tem estagiários acadêmicos, né, e a gente consegue atuar, fazer essa diferenciação, essa questão, assim, de tratar a rinite, às vezes de um jeito bem fácil, ó. A gente sempre aplica um protocolo em que a gente pergunta, tem apresentado algum sintoma de pelo menos 1 hora na maioria dos dias, de coriza, espirro, obstrução nasal, coceira no nariz, coceira nos olhos? Ó, marcou um desses sim. E se os sintomas acontecem com frequência maior do que 4 dias por semana, ou duram mais do que 4 semanas consecutivas, ou atrapalha sono, atividade diária, desempenho no trabalho ou na escola, se algum desses está assim no sim, ou tem mais do que 4 dias por semana ou 4 semanas consecutivas, a gente já pode considerar, né, que não é uma rinite leve intermitente. Então, a gente já parte para sempre tratamento com spray nasal, né, ou no pré-operatório, ou muitas vezes no pós-operatório. Então, isso ajuda, é um jeito bem fácil, assim, de visualizar, que os pacientes têm esses sintomas, né, por um período maior, e tem alguma alteração na questão da qualidade de vida, esse paciente, a gente acaba também agregando um tratamento com spray nasal. Então, a gente consegue, às vezes a gente olha fica até meio tonto, assim, com um fluxograma, mas a gente consegue, com uma tabela bem simples, assim, visualizando ali, na hora do ambulatório, a gente já consegue diferenciar bem o que é um paciente mais intermitente, um paciente com sintomas mais perenes. Isso ajuda bastante também na prática. Então, é isso que é legal da gente ressaltar, ó. Então, no paciente que tem uma rinite leve intermitente, a nossa primeira opção vai acabar sendo antistamínicos de segunda geração, porque vai atuar mais rápido, né, o efeito de ação vai ser mais rápido, o paciente não vai querer ficar utilizando uma medicação contínua se tem sintomas de uma forma mais rara. Mas em todos os outros casos, a nossa primeira opção vão ser corticoides intranasais. Soluções salinas também entram sempre já na primeira linha, e a gente vai indo step by step, a gente vai indo, às vezes aumentando, associando medicação, às vezes diminuindo, conforme tiver o paciente, se fizer uma escala análogo-visual ajuda, então a gente vai associando medicações e tirando medicações à medida que a gente vai reavaliando esses pacientes. Tá? Outra coisa que é interessante a gente comentar, vou comentar rapidamente sobre imunoterapia, né, é um mecanismo para, na verdade, regular a produção dos anticorpos, diminuindo anticorpos da classe IgE. Tem a via subcutânea e sublingual. Adultos e crianças acima de 5 anos podem se beneficiar. Isso quando tem uma comprovação de sensibilização alérgena específica no desencadeamento dos sintomas. Então, é super importante ter um extrato alergênico padronizado e eficaz, que às vezes isso aí que complica um pouquinho. Tem uma nível A de evidência através de ensaios clínicos, né, que funciona. Na Europa se utiliza bastante. Só que a gente fica um pouquinho escravo dessa questão do extrato alergênico, que tem que ser padronizado e tem que ser eficaz. Isso às vezes não é tão visto, tá? Não é na prática, que às vezes a gente não tem extratos tão bons, né? Então tem que ser uma imunoterapia de alta qualidade.
Só que outras questões, assim, se a gente olha mais de perto, né? A gente pensa, que bom, então é só fazer essas vacinas que a rinite está curada. Mas podem haver outras novas sensibilizações, né? Como exposição a gato, por exemplo, que o paciente não tinha antes, comprou um gato e daí começou a ter, e daí fez todo um tratamento super longo, que é um tratamento longo mesmo, tá? É um tratamento que dura 3 a 5 anos. Então, ele é um tratamento tanto ali sublingual quanto subcutâneo ali. A gente é um tratamento que não é barato e que é longo. O paciente começa a fazer e ele tem que fazer por um tempo longo, ele tem que se ficar disposto a fazer ele durante esses 3 a 5 anos. Senão ele não vai funcionar bem. Então, isso é uma coisa que limita bastante, né? E às vezes pode ter uma má resposta se a exposição mantida a desencadeantes não alérgenos, né? Então, tem pacientes que têm mais, pode ter tabagismo passivo, por exemplo, né? Como eu falei antes, aquele mecanismo mais irritativo da rinite, às vezes vai se manter, tá? E a gente depende bastante também da inclusão de alérgenos relevantes e patronização bem adequada, que isso às vezes a gente não vê na prática. Por fim, aqui eu vou falar um pouquinho sobre higiene ambiental, né? Deve-se realmente, existe uma opção, não tem ensaios clínicos randomizados, bem feitos sobre higiene ambiental. Então, esse guideline, o guideline aquele de 2015, ele coloca como uma opção, mas é uma coisa que na prática faz sentido que a gente deve evitar alérgenos para não desencadear aquela reação IgE específica, né? Existem algumas evidências mostrando que diminui o nível alérgeno se não tiver mais o PET, né? Que é uma coisa que às vezes é difícil, né? E diminui também sintomas. E lavar o cachorro, especialmente, 2 vezes são as evidências que tem, 2 vezes na semana, também diminui os níveis alérgicos. Acaricidas também pode diminuir esses níveis, filtração de ar, essas outras coisas. Então, no consultório, né, eu acabo entregando esse papelzinho com algumas orientações, e o que eu gosto de focar bastante em relação à higiene ambiental, não dá pra gente viver numa bolha, mas o nosso quarto, que é um lugar que pelo menos umas 8 horas por dia a gente costuma ficar, isso a gente consegue melhorar bastante, né, então a gente tem que focar na higiene ambiental do quarto, né, claro que do trabalho também, de outras coisas, especialmente se tem alguma questão ocupacional, mas o quarto, assim, não pode, quem é alérgico tem que ter uma cortina no máximo muito facilmente lavável, carpete é melhor não ter, bicho de pelúcia também não, tem que cuidar estantes de livros, né, então fazer esse tipo de conduta é importante. Limpeza com pano úmido, né, não com vassoura, porque senão esparrama mais ainda o pó e ácaro, né, então limpeza de pano úmido 2 vezes na semana, pelo menos, eliminar mofo, né, evitar que o bicho que o animal doméstico, né, não fique no quarto. Isso é importante também quando o paciente tem uma alergia, né? Pelo menos não fique no quarto, né? Claro que né, tem toda uma questão emocional e de apego e muitas vantagens do bicho, do animal de estimação, mas às vezes o paciente tem uma alergia específica a esse animal e dorme no quarto. Então, pelo menos tira do quarto, né? Que vai já ajudar bastante a não ter aquela exposição constante de horas. Não sei se vocês querem, eu vou fazer um caso clínico aqui rapidinho, não sei se tem tempo ainda, Ingrid. Não, tem,